Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Esse é um episódio oferecimento da Empresa com Propósito. Meu nome é Guilherme Guimarães. Eu sou o Gabriel Robilotti. E esse episódio é o episódio número 20, Gabi. Isso. 20. O que a gente vai falar nesse episódio? Como criar cultura de resultados. Como criar cultura de resultado. Eu acho que isso é talvez um dos temas mais centrais que a gente mais vê aí hoje em dia nas empresas. Cara, como que eu consigo criar uma cultura onde as pessoas batem meta, né? Cultura onde as pessoas entreguem, cultura onde as pessoas performam. E a gente vai trazer o que é cultura de resultado, o que não é, os bastidores de uma cultura de resultado, o dia a dia de uma cultura de resultado. E se você quer implantar cultura de resultado aí na tua empresa, tá? Eu quero deixar um presente aqui para você, já no início desse episódio, tá? Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, se você está assistindo esse episódio aqui pelo YouTube ou pelo podcast, pelo Spotify, e ainda não segue a gente, primeiro pedido que eu quero fazer para você, antes de eu entregar vários ouros aqui que eu vou entregar nesse episódio de hoje, mas primeiro pedido é, coloca para seguir a gente, para ver e recomendar outros episódios iguais a esse. Segundo presente que eu vou te dar, é um pedido / presente, é o seguinte. Aqui embaixo eu vou deixar um QR Code aqui na tela, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Se você estiver assistindo a gente pelo podcast, vai ter um link dentro deste episódio, onde eu vou te dar um diagnóstico gratuito do que é que falta para a sua empresa criar uma cultura de resultado. Você vai fazer uma call com o meu time, com a nossa empresa, a gente vai te dar um diagnóstico do que é que falta para você criar a cultura de resultado dentro da sua empresa e um plano do que é que você deve fazer para criar uma cultura dentro da tua empresa. Se isso fizer sentido para você ao final, você pode também estar com a gente dentro de um dos nossos programas, né? Seja imersivo, seja um programa de acompanhamento e mentoria mais de longo prazo. Então, Gabi, bora pro episódio? Simbora. O que é que a gente tem aí para hoje? Então vamos lá, vamos iniciar aqui explicando para a galera o que é uma cultura de resultados, o que não é, quais times, quais peças ele deve ter para bater as metas, como deve fazer as contratações. Boa. Cultura de resultado, primeiro eu vou explicar o que é, né? Mas tão importante do que explicar o que é explicar também o que não é. A gente dentro da nossa empresa, eu sou uma pessoa que sempre fui movida a resultado. Eu acho que o ser humano ele é movido por estímulos, o ser humano ele é movido por resultado e por estímulos. O ser humano quando ele tem desafio, né, ele aumenta a energia. Então, eu por instinto, e aí sempre criei negócio, sempre trabalhei dentro de empresas e culturas de resultado, sempre gostei e sempre tive meus negócios, né, olhando para resultado. Sempre fui uma pessoa muito competitiva, muito, né, disciplinada, muito de superação, muito de foco em resultado. Então, mas o que é uma cultura de resultado? É uma cultura onde as pessoas entregam metas. É uma cultura onde as pessoas são responsáveis. É uma cultura onde as pessoas têm disciplina, foco, organização e se superam. Ainda quando não bate meta, mas se esforçam para bater. Se não bate meta, se incomoda de não bater. É uma cultura onde as pessoas estão recebendo desafios constantes. Estão em zona de crescimento constante. Estão em zona de desconforto também. Né? Porque crescer é bom, mas crescer não é gostosinho não, crescer dói. Então, cultura de resultado é uma cultura onde as pessoas têm que ter certos tipos de comportamentos como esse. Não é uma cultura que é fácil, não é uma cultura que todo mundo consegue se adaptar e se adequar. Tem muita gente que não se conecta com isso. Mas é uma cultura onde as pessoas precisam entregar algo. São pessoas, a gente chama, não tem uma tradução muito literal para português, mas são pessoas accountables. Accountability, né? São pessoas que têm uma responsabilidade e chamam essa responsabilidade para si. Né? Você vê muito em clubes, em eventos esportivos, clubes, né? Esses atletas de nível mundial, muitos deles são accountables, né? Eles colocam a responsabilidade para si, eles puxam aquele momento para si quando está num momento de pressão. Então, cultura de resultado é uma cultura onde as pessoas têm metas. É uma cultura onde as pessoas têm rituais de reuniões de resultados, de cheques, de acompanhamento, de gestão, né, com o dedo no pulso. As pessoas sabem as metas, sabem como elas estão performando. São culturas onde os RHs e os empresários, quando contratam as pessoas, não contratam só
pensando nas responsabilidades delas, né? O que é que você precisa fazer? Não é só o que precisa fazer. Você precisa fazer isso, que é o teu job description lá, os teus papéis e responsabilidades. Mas também você precisa entregar isso. Por você sentar naquela caixinha, naquela cadeira no organograma, você tem papéis e responsabilidades, mas também tem metas a entregar. Tu entende? Então, isso é um pouquinho de uma cultura, quando a gente olha para a cultura de resultado. O que não é uma cultura de resultado? É uma cultura onde não necessariamente eu estou olhando para a meta o tempo inteiro. É uma cultura onde as pessoas, na maioria das vezes, né, cara, se não bater meta, tá tudo bem. Não são pressionadas por meta. Não tem reuniões, talvez, diárias ou semanais. Vai ter uma reunião no final do mês, só no final do mês, depois que o juiz apitou o final do jogo, se bateu meta ou não. A gente só vai ver depois que o jogo terminou. Então é uma cultura onde a gente talvez não é direcionada para um objetivo. As pessoas têm que fazer, têm que trabalhar, mas não necessariamente tem um alvo, tem um objetivo, tem um plano claro, tem um alvo certo, tem uma meta que eu consiga como profissional saber se eu estou alcançando ou não, em que nível eu estou alcançando ou não. Então, uma cultura que não é de resultado é uma cultura onde palavras como, sei lá, como desculpas, né? Como culpar fatores externos e terceiros pelo não alcance das metas são mais frequentes. Uma cultura onde as pessoas não necessariamente chamam para si a responsabilidade. É uma cultura de muito mimimi, muita desculpa, né? E pouco foco, e pouco direcionamento, e pouco alcance de metas e resultados. Tá? Então, a gente vê essa distorção muito grande, né? É uma cultura que não necessariamente é fácil de se manter, né? É uma cultura que ela é mais dinâmica, ela é mais, como é que eu posso falar, enérgica, ela é mais tem um jogo de pressão ali, de ajuste e tensão, na maioria das vezes um pouco maior do que em outras culturas. É uma cultura que nem todo mundo vai conseguir se adaptar, tá? Mas é a cultura das pessoas talvez que mais performam e que mais criam resultado, e que mais criam crescimento, que mais criam Brasil aí afora. A gente vai analisar. Boa. Tá? Boa, legal, Gui. Mas assim, cultura de resultado, então, a gente vê que é muita pressão. Como que a gente diminui a rotatividade numa empresa com cultura de resultado? Por exemplo, se o funcionário não bate a meta durante 1, 2, 3 meses, já vai ter que demitir. Como que você pensa em relação a isso? Cara, eu acho assim, eu vou trazer um pouco para a realidade da nossa empresa, porque a gente tem uma cultura lá muito focada em resultado. Eu já trabalhei em muitas empresas com cultura de resultado e são as mesmas, né? Tem muita gente que acha que cultura de resultado é só pressão, mas não é. Tem pressão? Tem. E as pessoas que valorizam o resultado, elas valorizam também esse tipo de pressão. Mas não é uma cultura só de cobrança. Eu acho que aqui é onde tem um limiar muito grande, onde as empresas erram, e aqui a gente acaba perdendo muito talento. Não adianta eu só cobrar e usar as pessoas como um recurso. Eu tenho que também desenvolver elas, treinar, capacitar, né? Delegar novos desafios. Não adianta eu só cobrar de um lado se eu não invisto do outro, se eu não treino, se eu não capacito, se eu não desenvolvo, se eu não dou oportunidades dela crescer. Então isso sim pode gerar, se for só pressão por resultado, sem com que as pessoas percebam ou vejam que elas estão crescendo, que elas estão se desenvolvendo. Cara, gente boa não gosta de trabalhar só por resultado. Ninguém gosta de ser cobrado. Eu não gosto de ser cobrado, você não gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser cobrado. Né? Se não tiver uma contrapartida ali por trás de desenvolvimento, de aprendizagem, de desafio, né? É quase uma endorfina pra gente. Por que os atletas eles sofrem tanta pressão, mas eles não largam aquele osso por nada? Porque tem todo um lance de desenvolvimento ali, de crescimento ali, de mentalidade mais forte ali, sabe? Então não é só o lance da pressão. Quando a gente vê dia a dia das empresas com cultura de resultados, aí eu estou olhando muito para nossa aqui. Cara, a gente tem treinamentos diários, né? Nosso time comercial, principalmente, treina diariamente. Nosso time de CS está olhando e treinando diariamente. Nosso time está se desenvolvendo diariamente com leituras. Toda semana a gente tem um ritual que uma pessoa nova dentro da empresa tem que trazer, né, algum livro novo para apresentar para a empresa inteira. Então, nota que
não necessariamente quando a gente fala de cultura de resultado, uma empresa só tem um tipo de cultura. Não, a gente é uma empresa que tem uma cultura de resultado, mas a gente também é uma cultura de muito desenvolvimento. As duas coisas andam juntas. Normalmente você não tem só um tipo de cultura. Você tem uma cultura que ela predomina, mas você tem outras ali que também são fortes iguais. No nosso caso, é uma cultura de resultado com desenvolvimento. Então a gente tem reuniões de resultado todos os dias na empresa. Do líder para o time operacional, todos os dias a gente chama de dailies. E dos líderes comigo, todos os dias, que a gente chama de daily também, mas a reunião diária dos líderes, né? Que é a daily caps que a gente chama. Então, é reuniões diárias onde a gente reforça na mente das pessoas que resultado é importante. Reforça na mente das pessoas que olhar para o que importa e olhar para o resultado é importante. A gente tem 22 oportunidades todos os meses de melhorar nossos resultados quando eu faço uma reunião diária todos os dias, são 22 dias úteis. Então, reforço na cabeça das pessoas de que resultado é importante. Aquilo é um ritual que reforça um valor que é importante para mim, que é o valor de resultado. Mas é um momento também, Gabi, que a gente tem que entender que não necessariamente é um momento só de cobrança. É um momento onde a gente chega para o time comercial da gente e fala, cara, o que é que tu precisa de recurso nosso como líder para tu entregar o resultado? Por que tu não está entregando? Aí é onde entra o que a gente chama de gestão com o dedo no pulso, né? As pessoas não estarem entregando um resultado e elas não saberem por que não estão entregando um resultado, isso é um problema. Mas elas não entregarem um resultado, mas estarem se esforçando, saberem qual é o problema, qual é a causa, trazer planos de ação, pedir ajuda, aí é uma coisa excelente para dentro da empresa, porque a empresa inteira está crescendo. A gente não só faz coisa boa, a gente erra pra caramba. A gente não só toma decisão boa, a gente erra. A gente não só faz planos de ações bons, a gente também erra. A gente às vezes não consegue identificar a causa raiz de um problema sempre da maneira certa, mas quando eu olho para isso todos os dias, eu tenho um gatilho de percepção mais rápido. Então eu estar fazendo gestão com o dedo no pulso ali, olhando todo dia aquilo é importante. Né? Então a gente tem processos de avaliação de desempenho dentro da empresa olhando para o resultado. A gente contrata pessoas que valorizam isso. A gente demite pessoas que não valorizam e não entregam. Óbvio que tem todo um plano de recuperação, tem todo um plano de treinamento, tem todo um plano de salvar aquela pessoa antes do desligamento, mas a gente entender que aquela pessoa valoriza o resultado e quer aprender, a gente está disposto a trazê-la de volta, a recuperar ela. A gente brinca que a gente nunca diminui o desafio, a gente sempre aumenta a habilidade. Então, eu não vou diminuir o desafio daquela pessoa, eu vou aumentar a habilidade dela para ela conseguir chegar e conseguir entregar. Tá? Então, a gente promove só pessoas que valorizam e que estão alinhadas com esse valor de resultado. Então, a cultura de resultado, ela é uma cultura que a todo momento eu estou olhando para aquilo, porque aquilo importa para a gente, e eu estou tomando todas as decisões estratégicas da empresa olhando também para aquela cultura e para aquele valor de resultado. Então, a gente contrata baseado naquilo, a gente demite, a gente promove, a gente cria produtos e serviços para a gente alcançar os nossos objetivos. A gente cria talvez campanhas de marketing para alcançar e para bater as metas do marketing. A gente muda plataformas e sistemas e softwares para melhorar a experiência do cliente, porque a gente tem uma meta e um indicador estratégico que é o cliente. Então a gente vai desenhando todo o nosso modelo, tá? Focando naquilo que realmente importa. Porque uma empresa, cara, é uma máquina infinita de problemas. Então se eu não sei priorizar meus problemas, ou se eu não sei priorizar principalmente o que é que importa para a minha empresa, né? Aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E aí, às vezes, eu vou estar sendo tarefeiro, estou fazendo um monte de coisa dentro da minha empresa, mas minha empresa não vale R$1 a mais ou 1 centavo a mais do que quando começou o dia. Então, se eu passo uma semana, 2 semanas, um mês, minha empresa não vale R$1 a mais, R$1.000 a mais do que valeu o mês passado, cara, talvez eu não estou olhando para aquilo que realmente importa. Né? Talvez eu não estou olhando para aquilo que vai dar resultado. Talvez não está fazendo sentido eu sair de casa para trabalhar, porque se eu estou trabalhando como empresário, minha empresa não está valendo R$1 a mais, um mês depois, 2 meses depois, era melhor eu ter ficado em casa. Né? Então, cultura de resultado a gente traz muito para a nossa realidade, né? E eu vejo que são as culturas que têm o maior, como é que eu posso falar? Tem a maior performance.
Sim. São as culturas também que tudo na vida, eu acho que é o 8-80, né? Você ter pouca cultura de resultado às vezes é ruim, mas você também está no 80, no extremo, né? Muita cultura de resultado, muito forte, só resultado também é ruim, porque isso vai desgastar muito as pessoas e vai ter uma vida útil, as pessoas vão sair. A gente tem que saber dosar, né? Igual o ajuste de tensão. Eu tenho que saber tensionar um pouco mais a empresa e a corda quando eu sinto que a corda está meio frouxa, tensionar a empresa, mas também eu não posso tensionar o tempo inteiro, senão a corda vai partir. Então eu tenho que saber dosar. Eu tensiono e solto um pouquinho, tensiono e solto um pouquinho. Então se eu consigo criar dentro da empresa rituais, feito esses que a gente falou, que a gente esteja sempre olhando para o resultado, não necessariamente é um treinamento, cara. Por exemplo, dentro da nossa empresa a gente tem remuneração variável para quem bate meta. Isso não deixa de ser um ritual que reforça que resultado é importante. Você vai ter uma recompensa financeira se você bater suas metas. Então, quase todo mundo dentro da empresa, várias funções dentro da empresa, elas recebem um fixo mais um variável mensal com base na meta dele mensal, para mostrar para ele que aquele é o caminho. Quer ganhar mais dinheiro? Aquele é o caminho. Aquele é o foco, não perde visão. Entende? Então são vários rituais que você vai fazendo, mostrando que resultado é importante, que resultado é importante, que resultado é importante, que resultado é importante. E aí, cara, as pessoas que não valorizam o resultado dentro de uma cultura dessa, é impossível ela ficar. Porque tudo tem prazo, tudo tem meta, tudo é mensurado, tudo é olhado, faz gestão com o dedo no pulso. É muito bom para quem valoriza isso, porque ele consegue, não precisa o líder dele ou alguém dizer para ele que ele está com um mau desempenho. Ele mesmo sabe que ele tem um mau desempenho, que ele vai ter que talvez justificar aquilo todo dia, aquele baixo desempenho. Então quem é competitivo, quem tem sede de vencer, quem tem vontade de ganhar, de superar, o ser humano é movido por estímulo. Ele não gosta de ficar em último, ele não gosta de todo dia ter que justificar um fracasso. Então ele vai começar a criar os planos dele para que ele vá subindo. Mas isso é uma cultura de resultado. Quem não se identifica com isso, cara, essas empresas não têm esses rituais todos, né? Tem gente que diz, eu valorizo o resultado, mas tu faz reunião de resultado quanto tempo? Não, uma vez por mês. Tá, quais são os outros rituais que reforçam que tu valoriza o resultado? Aí vê, cara, não tem nenhum. Tem remuneração variável por isso? Não. Contrata baseado nisso? Não. Demite baseado nisso? Talvez sim. Aí promove baseado nisso? Não sei, talvez sim. Tem alguma avaliação de desempenho que tu consiga ver nas pessoas? Não. Então, como é que tu quer? Se eu perguntar hoje pro teu time qual é a meta dele, o que é o resultado que ele tem para entregar, ele vai saber dizer? Não. Então, tu não tem uma cultura de resultado. Qual é a meta da tua empresa hoje, além da financeira? Tem outra? Não. Então, tu também não tem uma cultura de resultado. Entende? As pessoas não sabem, aquilo não é vivo, aquilo não é falado. É muito fácil eu falar que minha cultura é aquilo. Mas cultura não é sobre o que é falado, nem o que é sobre, nem é sobre o que é pregado na parede, nem é sobre o que é escrito, é sobre o que é vivido. É sobre o que é comunicado, vivido, vivenciado na empresa o tempo inteiro. Então, uma empresa que respira cultura de resultado é isso. A empresa que quando bate meta da semana vai lá e comemora, tem meta semanal, tem meta mensal, tem meta trimestral, tem meta anual, né? Os times que batem têm recompensas, têm remunerações variáveis, têm recompensas financeiras e não financeiras. Às vezes é algum day off por ter batido a meta, a pessoa vai lá e vai tirar um dia de folga. Às vezes é um short Friday, a pessoa vai lá e tira na sexta-feira, sai mais cedo. Sabe? Tem diversas modalidades, mas isso aqui é um pouquinho da vida real, bastidores de empresas. E eu faço muitos trabalhos com empresários, a gente faz muitos trabalhos de cultura, e vários empresários que chegam até mim no início falam que tem uma cultura de resultado, mas quando a gente vai ver na empresa, aquilo não existe, aquela cultura de resultado lá. Eu falo, cara, tua cultura não é de resultado, eu acho que é outra coisa aqui. Entende? Ou aquele empresário, ele quer ter uma cultura de resultado, é que ele incomoda muito ele, mas ele não sabe como fazer isso. Porque toda a empresa dele, ele cultuou, que cultura vem do verbo cultuar, ele cultuou ao longo do tempo, né, uma cultura de não resultado, mas aquilo infringe um valor dele, aquilo dói muito nele, a ponto da gente ir lá reorganizar, redesenhar toda a cultura dele, redesenhar todos os rituais
para que ele comece a comunicar agora a nova cultura que ele quer fazer dentro da empresa dele. Boa, maravilha. E como que você considera que deveria ser a contratação de pessoas, empresas com cultura de resultado, por exemplo, a estruturação dos times, personalidades? Cara, a gente tem uma cultura muito forte de resultado aqui, né? Não só de resultado, mas vários outros valores que são inegociáveis para a gente. A gente faz uma contratação sempre olhando para isso. Então eu quero entender, dentro de uma entrevista, que a gente tem uma metodologia própria nossa de contratação baseada em cultura, baseada em valores, se aquela pessoa valoriza o resultado. Quais são os exemplos na vida dela de que ela, né, demonstra aquela atitude aquele comportamento voltado para resultado. Se ela, sei lá, tem várias formas de eu conseguir pegar isso dentro de uma entrevista. Mas não é olhando o currículo, tá? É olhando a parte comportamental, a atitude, né? Entendendo principalmente atributos de valores, o que ele valoriza e o que ele não valoriza. Então, a pessoa que valoriza resultado, cara, quando você vai conversar com ela, é muito fácil você perceber, né? Isso é muito fácil você perceber, sendo que as entrevistas hoje que os RHs empresários fazem, primeiro, eles não sabem que não tem cultura clara dentro dessas empresas, as empresas não vivem isso, então a gente vai lá, vai contratar baseado em currículo, tá? Me mostra os resultados que tu teve nessa empresa, mas não necessariamente quer dizer que ele valoriza aquele resultado. É diferente. Uma coisa é eu perguntar os resultados que ele teve dentro daquela empresa, outra coisa é eu entender se ele valoriza o resultado na vida dele. Se ele foi uma pessoa que foi moldado o tempo inteiro, né, para superação, para disciplina, para foco, para meta, para gestão, para superar desafios, para superar... É um game diferente aqui, entende? Parece ser coisas parecidas, mas não é, são coisas diferentes. Boa, legal, Gui. Então agora vamos dar um resumo para a galera em um minutinho. O que é cultura de resultados? Tá, são culturas onde as pessoas batem meta, onde as pessoas querem entregar meta, onde as pessoas têm responsabilidade, têm comprometimento. São palavras-chave: superação, responsabilidade, comprometimento. Palavras que não são chaves, de culturas que não têm resultado. Muita desculpa, muito mimimi, pouca responsabilidade, pouco compromisso, comprometimento das pessoas. Então, isso é uma diferença básica ali entre uma cultura de resultado e não. O que demonstra no dia a dia são os rituais que a empresa tem, que reforçam o resultado. Pô, se olha para a meta, se cada pessoa tem suas metas individuais que impactam na meta da empresa. Como a gente remunera, como a gente contrata, como a gente promove, como a gente demite, como a gente cria produtos e serviços, como a gente cria estratégia, como a gente planeja, como a gente faz os nossos rituais de gestão e de liderança. Se é uma empresa que tem uma cultura de resultado, vai olhar para isso. Se não é uma empresa que tem cultura de resultado, não vai olhar talvez para isso, vai olhar para outras coisas, vai olhar para cliente, vai olhar para inovação, vai olhar para o colaborador, e tá tudo bem, não existe cultura certa e errada. A gente está falando aqui de cultura de resultado. Cultura de resultado, ela tem um viés e um jeitão muito particular de ser, assim como a cultura de inovação tem outro jeitão. Tem certo e errado? Não. Pode ter as duas? Pode. Aqui dentro da empresa a gente tem uma cultura muito de resultado, mas também muito de desenvolvimento. A gente vê que a cultura de desenvolvimento, ela traz como consequência melhores resultados também. Mas não é uma coisa que é por conta disso, não é porque eu valorizo o desenvolvimento. Mas eu também valorizo vencer, né? Resultado, superação. Então são essas palavras-chave aí que, se a gente fosse fazer um resumo, era o resumo que eu faria. Boa, é isso. Beleza? Então, esse é mais um episódio do podcast Cultura de Times Fortes. Um episódio oferecimento da empresa com propósito. Se você está aqui até o final, eu tenho um presente especial para você. Antes desse presente, se você ainda não segue a gente, o primeiro pedido que eu queria fazer antes de dar o presente é, cara, se inscreve aí no nosso canal para você ter toda semana episódios que resolvam os teus problemas com gente. É o episódio das melhores empresas para o Brasil, as empresas com propósito. E se você está crescendo, está em rápido crescimento, é empresário e quer a nossa ajuda para criar uma cultura de resultado, eu vou deixar um QR Code aqui embaixo para você escanear esse QR Code. Se você está na nossa plataforma de podcast via áudio, na descrição deste episódio vai ter também um link
onde através desse link você vai acessar um diagnóstico gratuito, um presente meu aqui para você, uma call ao vivo com o meu time, tipo uma consultoria, um diagnóstico gratuito para a gente entender junto o que é que falta para criar a cultura de resultado aí dentro da tua empresa. Então, se isso faz sentido para você, já escaneia aqui, já clica no link desse episódio, faz a tua inscrição, você vai bater um papo com o nosso time de especialistas, ele vai te dar um plano customizado para você ter uma cultura de resultado ainda esse ano e principalmente planejar também para o ano que vem, para os próximos anos. Fechou, Gabi? Fechou, então. É isso, episódio número 20, como criar uma cultura de resultado aí na sua empresa. A gente se vê no próximo episódio.